Olá pessoal, Flávio Ferreira em mais um Coruja Podcast RJ. Hoje vamos entrevistar nada mais nada menos que o Elândio, pastor missionário Elândio. O cara veio lá do Ceará, mas tem um segredo que eu vou contar para vocês daqui a pouco sobre ele, tá? Tem uma pessoa também junto com ele aí que veio, mas depois vocês vão saber também. Eu quero mostrar para vocês uma coisa daqui a pouco, gente. Se você olhar aqui a tela aqui, ó, tem vários coruja. É isso aí, vários coruja. Estamos em 2026 mandando bala. Tem, ó, Coruja Podcast. Ah, esse aqui é o Toca do Coruja. Tem o LBC, vocês vão saber depois, tá? Até o Missionário Elândio vai entrar nessa jogada também do LBC. Vai ser top demais, tá? Então curte, comenta, compartilha, aperte o sininho para não perder nada. Tem o Coruja Music, tem o Coruja News. E é só coisa boa, tá? Tem vários corujas aí que tá entrando 2026, é bomba, é só coisa boa, tá bom? E o último lá, Coruja React, tá? Então, segue o Coruja, curte, comenta, compartilha para não perder nada, tá? Outra coisa, nas mensagens aí, coloca de onde você tá ouvindo a gente, se é São Gonçalo, se é Rio de Janeiro, se tá no Brasil, tá fora do Brasil, tá bom? Porque como a gente tá falando de missão, então, com certeza esse vídeo vai longe, tá ok? Agora sim, Pastor Elândio, seja bem-vindo ao Coruja, é um prazer ter o senhor aqui, tá? Fica à vontade, vamos contar tudo. Amém, glória a Deus. É um prazer estar junto com vocês aqui. É uma satisfação da parte de Deus poder Amém. compartilhar um pouco, né, daquilo que Deus fez em nossas vidas e através de nossas vidas ali no sertão. Creio que vai ser uma tarde aí de bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Elândio, a galera não conhece muito quem é você. Me conta um pouquinho, quem é o Elândio? Então, o Elândio é um, é um servo da parte de Deus, né, que o Senhor teve misericórdia da vida dele e o alcançou ali em 2010. A minha conversão, inclusive, eu considero que é recente, né? Eu não sou nascido no berço evangélico, mas ali eu estava com em torno de 30 anos na época e seguindo uma carreira, né? Profissional e tudo, e vivendo conforme o mundo aí orienta, né? A regra do mundo, né? É a regra do mundo. E tive alguns embates da vida. E esses embates me fez refletir realmente quem eu estava sendo, né? E sempre tendo aquele temor a Deus, mesmo sendo católico, minha mãe sempre me ensinou desde criança que existe um Deus e eu tinha muita fé nele. E esses embates da vida ali me fez meditar um pouco e procurei na época mudar de vida e graças a Deus tomei uma decisão que foi aceitar Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador. E essa decisão mudou a minha história, né? Mudou a minha vida. E foi tudo muito rápido, tudo assim. As pessoas me conheciam e falavam assim: Deus tem pressa. E E foi hoje eu tenho correndo. convicção que Ele tinha pressa mesmo para me abençoar, né? E me inserir dentro do contexto tanto de evangelismo quanto de missões. E logo cedo logo na conversão, já comecei a me envolver no trabalho de evangelismo na igreja, trabalho missionário numa base missionária e Deus só firmou meus passos mais e mais nessa área. E é a área que eu vivo hoje, acordo pensando, durmo pensando em missões e agora está na veia, né? Correndo na veia e não tem para onde mais correr. Você falou que está com 30 anos quando se converteu, né? Isso. Mas essa conversão, você já era católico, né? Era Foi aquele. nascido, ou é aquele Isso. católico Eu, que, por um certo tempo na minha vida, eu fui um católico praticante, de isso, que vai em missa, participar que toma de todos os missa, de procedimentos participar lá. de retiros espirituais, de participar de grupo de oração na Igreja Católica. Por incrível que pareça, tem, né, essas coisas na Igreja Católica. Mas depois que eu entrei, né, nas Forças Armadas, que eu fui transferido para o Rio de Janeiro, eu me afastei. Fiquei 10 anos praticamente da minha vida afastado né, de uma vida religiosa, vamos dizer assim. E depois dos 30 anos que esses embates da vida vieram, e aí me fez refletir e procurei me aproximar de Deus. E você aqui já era casado? Não, eu estava... Então, isso também foi uma das coisas que influenciou, porque eu passei 5 anos junto com a minha esposa, não éramos casados, conforme eu falei, né? A gente vivia o que o mundo
o mundo prega, o mundo acha que é verdade. Então, eu vivi junto com 5 anos com a minha esposa, que hoje é atual minha esposa, graças a Deus. E me separei nesse período aí, eu fiquei 4 anos, 3 anos separado dela. E foi justamente nesse período que foram os maiores embates da minha vida. Perdi um irmão, eu quase perdi a minha vida também, sofri um acidente, enfim. Caramba. Aí nesse processo todo eu me aproximei de Deus e a minha conversão foi interessante, né? Que eu tô falando assim, eu era católico e tal, mas num quarto, sozinho, em casa, eu estava refletindo e orando a Deus. Eu sempre tinha a prática da leitura da palavra, da Bíblia. E eu tive uma necessidade, né? Um desejo no meu coração de me aproximar de Deus e prometi que no dia seguinte eu ia visitar uma igreja. Aí no dia seguinte, meus pensamentos era a primeira igreja que eu pegasse com as portas abertas, Entrava. eu entrava. E aí eu confesso para você que eu fui pedindo a Deus que fosse uma igreja católica, porque na minha cabeça seria mais fácil. Mas, para surpresa, foi uma igreja evangélica. Eu entrei, participei do culto, achei interessante e fui para casa. E pensei assim, se eu for conversar com o padre vai puxar a sardinha para o lado dele. Se eu for conversar com o pastor vai puxar a sardinha para o lado dele. E eu disse, olha, está aqui a Bíblia, está aqui a palavra, então eu tenho também condição de entender qual é o melhor caminho que nós podemos andar para agradar a Deus. E aí eu peguei uma Bíblia católica e uma Bíblia evangélica, coloquei uma do lado da outra e fui lendo as duas. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, né, por completo, de capa a capa. E eu estava acidentado na época, 6 meses afastado do trabalho, com a perna quebrada em 3 lugares, todo arrebentado mesmo. E aí... Deus separou você para ler a Bíblia, né? Isso, nesse período o que eu mais tinha era tempo, não dava para fazer mais nada do que ler, estudar, ver vídeo. Então me debrucei na palavra, no estudo da palavra, e ali foi uma convenção, tipo, eu costumo falar, né? Foram 2 convenções, uma do católico para o evangélico e a outra, Cristo Jesus realmente no centro da minha vida, né? Porque na realidade, inverter faz mais sentido, né? Isso. Cristo Jesus como o centro da minha vida, e eu não tive mais dúvida que o melhor caminho para agradar a Deus, que mais se aproxima para você agradar a Deus, é a igreja evangélica. Nada contra os católicos, mas esse foi o entendimento que eu tive, né? Eu tive na época, ali, dentro do que eu li e do que eu aprendi. E a melhor coisa que tem é o Espírito Santo, ele te orientar, né? Isso. Às vezes a gente quer se orientar por alguém, isso Sim. que você falou, como um pastor Sim. ou um padre, ia te levar puxar a sardinha igual aquela corda, né? Sim. Puxando cada ponta, mas você ali deixou que o Espírito Santo de Deus te orientasse e te desse o melhor caminho, né? Graças a Deus. Agora, o Elândio é cristão ali, já está na igreja, né? Está com a sua esposa. Essa parte missionária, né? Você fazia muito trabalho missionário e foi convidado por alguém, que aqui nós tivemos o pastor Joãozinho, Sim. Esteve aqui com a gente, ele contou um pouco da Missão Caróis, Sim. né? Foi muito bom, né? Quero mandar um abraço para o nosso pastor Joãozinho, dizer que queremos ser aqui de volta, hein, pastor? E foi muito bom, né? Ele contou. Você tinha uma missão também, mas o trabalho, ele envolveu você também em alguma situação dessa? Como foi essa parte missionária? Então, assim que eu me converti, eu comecei a ter alguns sonhos da parte de Deus, e eu marquei um gabinete com o nosso pastor, né, pastor Marculino, que é o meu pai na fé, que acompanhou todo o processo, desde a conversão até agora o último processo, que foi a consagração a pastor. E no início eu falei dos sonhos para ele e ele identificou que ali ele estava diante de um evangelista, né? E aí ele me direcionou para a base missionária lá em Niterói. E eu comecei a me envolver, e todos os finais de semana praticamente eu saía para evangelizar no centro de São Gonçalo, tinha um grupo de evangelismo na igreja. E aí à medida que eu fui me envolvendo, né? Aí é aquilo que eu sempre digo, quanto mais você busca do Senhor, mais ele acrescenta. E aí eu fui participando de alguns eventos, a convite de alguns outros pastores. E na base missionária ali em Niterói eu tive contato com muitos líderes de missões, inclusive o pastor Joãozinho eu conheci lá, o pastor Sadra ali da Amém, de Belo Horizonte, enfim, conheci muitos homens de Deus ali que já estavam vamos dizer, né, num nível, num patamar
ou no envolvimento maior do que o meu. Então eu aprendi muita coisa com eles e eu sempre tive essa expertise de tipo, não vou só para participar. Eu vou para fazer parte e aprender algo daquilo ali. E fui acumulando alguns conhecimentos de um lado e de outro. Fui participar de um projeto evangelístico né, social ali dentro do lixão ali de Gramacho, por 2 vezes. E aí eu trouxe o pastor, convidei o pastor que fazia lá, fizemos aqui no Salgueiro, por 1 vez ou 2 vezes junto com ele. E depois disso a gente começou a fazer por si só, né? Montamos um grupo de departamentos na igreja, departamento de missões na igreja, e começamos a trabalhar. Fizemos projetos missionários dentro do lixão várias vezes, projeto missionário na Copa do Mundo, 2014, dentro de comunidades. Quando Deus me levou para o Ceará, eu já estava praticamente com vários convites para ir para várias comunidades aqui no Rio de Janeiro. Fomos em Magé e alguns lugares. Alguns pastores amigos tomaram conhecimento da forma que a gente trabalhava, gostou, né, da ideia e nos convidou para ir fazer com eles para eles aprenderem e também dar continuidade. A gente ia para dentro da comunidade, levava um dia de ação social e ao mesmo tempo a gente evangelizava a comunidade, fazia um culto, oferecia algum serviço de atendimento, enfim. Porque a missão não adianta só ir lá com a mão vazia, tem que Sim, sempre levar alguma coisa. Então é sim, muito custoso a sim, missão em si, né? sim. Existe uma diferença da missão de 2014 para 2026? Você consegue enxergar alguma diferença ou dificuldade, empenho de pessoas, compromisso das pessoas? Está havendo uma diferença? Está havendo uma dificuldade? Você consegue enxergar Então, isso? eu tô nessa área aí desde 2010, né? 11, final de 2010, 2011. E o primeiro mundo, né, tipo meu em área de missões foi aqui no Rio de Janeiro. E na época, por incrível que pareça, eu falava assim, existiam algumas dificuldades e tal. Aí em 2017 eu fui para Fortaleza, pro Ceará. E lá é outra realidade, é outras dificuldades, né? E parece que é mais do que aqui. E aí eu estava muito acostumado no contexto aqui do Rio, de 2010 a 2017. Fui embora, já se passou-se quase 10 anos. Estou voltando agora. Então eu não tenho nem como te dizer como que está essa situação aqui no Rio de Janeiro em questão de missões. Pela época, pelo tempo, era para estar num outro patamar, né? Era para estar um outro envolvimento. Eu vou me ater de dar um relatório completo, porque eu estou chegando agora, né? Cheguei, está com 1 mês, fez 1 mês ontem, e ainda não estou entendendo muito bem como que está essa situação Só aqui aqui no Rio de Janeiro. Mas o pouco que eu percebi, eu acredito que hoje parece, né? Parece que não estão mais tão empenhados como estava em deu uma 2010, reclinada, né? deu uma inclinada, uma caída. Parece, né? Eu não sei ainda no prático. Eu estou só no campo das ideias ali, dos contatos, poucos contatos que eu fiz até agora, mas parece que está assim. Tem muita gente falando de missões, tem muita gente que ainda tem o desejo, mas prático eu ainda não sei como é que está essa situação. E você pretende fazer alguma Sim, coisa aqui no sim, caso, São Gonçalo, né? sim. Já está com uma É, base, nesse linha de pensamentos que você está é, acabando de falar. Você tem alguma é, coisa para deixar o pessoal já com a aguinha na boca e sim, querer te procurar para te saber se tem, sim, como faz para participar? sim. O que acontece? A gente estava agora no Ceará, né, no sertão, e parece que nós já estávamos na nossa área de conforto em relação a missões. Parece algo tipo utopia falar isso, né? Que existe uma área confortável em missões, porque a gente foi no desejo de implantar uma base missionária. E graças a Deus implantamos essa base missionária e hoje ela já está funcionando, já temos turmas sendo preparadas lá. Temos, a partir da base, temos escola missionária que acontece todo mês de janeiro e julho, enfim. E a gente já tinha os contatos, onde acessar, o que fazer, já tinha uma linha de ação do que a gente estava colocando, já estava colocando em prática. Então, de repente, veio o chamado de Deus para a gente voltar para o Rio de Janeiro, embaixo da palavra dele, que nós recebemos, de confirmação, que era necessário sair de Samaria e voltar para Jerusalém.
E nós viemos, na realidade, eu não criei muitas expectativas. Eu vim ver o que é que Deus tem para nós nesse período que nós vamos ficar aqui. Até porque nos nossos planos hoje, né, meu, da minha esposa, da minha família, apesar de que meus filhos ficaram lá, é que a gente fique só uma temporada aqui e volte para o Ceará para dar continuidade, né, ou participar de outros desafios que Deus possa acrescentar nas nossas vidas. Mas, claro, que a gente vive a dependência de Deus. Enquanto está aqui, Enquanto você vai está aqui, a trabalhando, né? gente vai Não, trabalhar. não pode parar. Não pode parar. E, respondendo a tua pergunta, eu estou pensando sim em criar um centro de treinamento, né, de missões aqui no estado do Rio, ligado à nossa instituição, Mais Vida no Sertão, que hoje é uma base missionária, mas é uma instituição com CNPJ, com conta jurídica, contador, advogado, ou seja, nós temos uma organização completa, graças a Deus, funcionando, como eu já falei. E aí a ideia é ter um centro de treinamento, capacitação de missionários aqui na parte teórica e enviar para o sertão ou para outros lugares com o aval, claro, né, da igreja local, mas indo junto com a nossa base missionária, com a nossa instituição. Então, uma das coisas que a gente quer fazer é essa parte aí. Outra coisa, a gente tinha muito desejo, quando a gente morava lá, de falar da missão, ir nas igrejas, mostrar o trabalho e convidar os irmãos a participar das escolas missionárias, que acontece sempre meio de janeiro e julho, e até, quem sabe, a gente montar uma caravanas para a gente sair do Rio de Janeiro e dar esses avanços lá no sertão, que parece que não é muita coisa ficar 10, 12 dias no sertão tendo uma experiência, mas é muito significativo para aqueles que estão lá, né? Receber um grupo é muito importante, sabe? Ainda faz Existe muita sentido. carência, né, nessa área. Isso. Agora, no seu trabalho, você falou que é da área militar, né? Sim. Isso influencia alguma coisa para você ser missionário? Atrapalha ou ajuda? Como que funciona? A própria instituição, Sim. ela te dá um suporte quando você diz que é missionário? Não, na realidade, não é que eu fico anônimo quanto à questão do evangelho, né? Eu fico no anonimato no meu trabalho na questão missionária. Eu não falo que tem instituição, não falo que eu sou presidente, que eu implantei nada. Embora a Bíblia diz que é difícil, né, você edificar uma cidade e esconder ela, não tem como. Uma hora ou outra ali a gente acaba tendo uma conversa com um amigo também que é evangélico no trabalho e tal. Mas a nível de instituição, eles nem sabem que a gente tem uma base missionária, né? Eu evito de falar sobre esse assunto, até porque eu sei separar muito bem as coisas. Trabalho é trabalho, obra missionária ou ministerial é outra coisa, não pode envolver. E às vezes pode ser até mal interpretado, as pessoas podem entender que a gente quer ser beneficiado por causa de uma coisa ou de outra. Mas graças a Deus, Deus sempre abriu as portas e sempre facilitou. Eu, mesmo estando trabalhando, eu consegui fazer a obra missionária. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Quando eu tiver tempo eu vou acabar criar meus filhos, fazer minha faculdade, isso, aquilo, outro. Irmão, eu fiz tudo isso, graças a Deus, e nunca atrapalhou. Eu te fico olhando, eu tô comentando porque às vezes as pessoas têm essa pequena desculpa, né? Sim. Mas você vê, é uma instituição, né, militar, na qual, sem querer te ajudar, te ajuda, Sim. porque Deus, com certeza, ele entra na organização disso e ela te manda para o Ceará. Sim. E ali você tem o seu tempo. Sim. Você ficou lá de 2017 a 2026, né? Uhum. E agora te trouxe para cá de novo. Sim. E você já falou, já está querendo, não sabe quando, mas voltar para lá. Sim. Então a instituição ela está sempre te ajudando, porque Sim. Deus está no comando da sua vida. Então isso é muito bom. Sim. Né? E, sem querer, a instituição ela te ajuda. Sim. Indiretamente, Deus usa como um canal de bênção para abençoar a minha vida. E aí eu fui e a gente trabalhava de segunda a sexta, e final de semana a gente ia para o sertão, plantar a base, construir a base, conhecer outra cidade. E o período maior que a gente passava no sertão, eu dividia minhas férias, dividia de três etapas, né? 10 em janeiro, que era para a Escola Missionária de Janeiro, 10 em julho, que é 10 dias de Escola Missionária em julho,
e 10 dias de férias, que a gente também merece, pelo menos 10 dias de férias com a esposa, né? Porque não descansa, né? Não Você pensa que descansa. descansa. Aí, às vezes chega Mas para no... missionário não tem como. Aí os 10 de férias, às vezes ainda negociava com o congresso missionário ali, outro ali, acolá e tal. Agora, Mas assim a gente ia. o pessoal pensa que é fácil ser missionário, é fácil montar alguma coisa. Ah, de frente não faz nada. Você chegou lá no Ceará, você já encontrou algo pronto para você chegar lá e só administrar? Encontrou uma casa velha e só foi ali ajeitando, pintando? Como foi sua chegada lá para montar essa base missionária? Então, a única coisa que estava pronta era o chamar de Deus e o sonho que ele tinha nos dado para a gente sonhar junto com ele, né? Não foi fácil, né? Assim que a gente chegou, inclusive tivemos um grande embate, né? Vamos dizer assim, um grande desafio, uma grande dificuldade. A gente foi para ir em parceria com um projeto missionário aqui do Rio de Janeiro, mas chegou lá, não era aquilo que Deus queria para nós e nos separou desse projeto e a gente pensou assim, bem, a gente abriu mão de quase tudo lá no Rio de Janeiro, que a gente já tinha uma vida estruturada, a gente já tinha um ministério que servia, eu trabalhando, a minha esposa trabalhando, nossos filhos aqui na escola, com um Estudando. ciclo de amizade, com familiar. Como a minha esposa é carioca, meus filhos são carioca, para mim não foi tão fácil assim, tirar eles do ciclo dele. Tem que ter muita convicção do chamado de Deus. E aí nós fomos para lá. E de repente a gente se separa. E aí a gente pensou na época, poxa, a gente veio para cá para servir o sertão, mas a primeira coisa que Deus tira é o sertão de nós. Então, porque a gente pensava na época que a única forma da gente alcançar o sertão era através daquela parceria que a gente tinha. Mas aí não, a gente resistiu um tempo, né? Fomos para o joelho, oramos bastante. E Deus foi abrindo portas. Fechou uma, mas abriu outras. E a gente foi entrando por essas portas, fazendo parcerias, ganhando a confiança, né, do povo lá do Ceará. Porque a gente chegava com um projeto e falava assim, na minha cabeça já estava tudo pronto. Agora, quem estava tendo contato comigo era a primeira vez que estava ouvindo alguém falar de uma base missionária que ia surgir assim, não sei como. Mas só tá então você, sua família Eu, minha e, esposa e 2 filhos. e não tinha mais apoio de ninguém lá. Tinha nada. Caramba, mas é muito difícil Não isso. tinha igreja, a gente não tinha indicação de ir para uma igreja, de procurar ninguém. E assim, a gente, como eu te falei, a gente foi em parceria com um projeto daqui, mas lá esse projeto Lá saiu. Assim que a gente você chegou, foi largar. não deu mais E continuidade. muitas vezes acontece isso com alguns missionários. A igreja às vezes manda, mas Sim, chega na hora, larga o missionário lá de sim, mão, o cara fica jogado, sim, né? Com às vezes família ou sozinho, sim, mas Deus sempre sustenta. sim. Aí, vai, vamos lá. Aí a gente começou um trabalho de formiguinha, alugamos 2 casas, uma para a gente morar e outra para uma base missionária. E aí naquela base missionária a gente chamava um para se reunir, outro ali, outro acolá e tal, mas ninguém se chegava. Que a gente falava um projeto interdenominacional. O interdenominacional não tem muita aceitação lá no Ceará. E aí a gente colocou 2 trabalhos, uma reunião para a gente organizar o que tinha no nosso coração como projeto para alcançar o sertão, e um outro trabalho era com crianças, aos sábados, nessa base missionária. O trabalho com as crianças deu muito bom, deu muito certo, né? Mas as reuniões da base não foi para frente. E aí passou-se um tempo, um ano e pouco, a gente oramos a Deus e resolvemos entregar essa casa, fechar essa base e só acompanhar as crianças na nossa casa mesmo. E ficamos ali dando suporte, indo conhecer o sertão, a gente fazia algumas viagens só familiar, né? Uma expedição pelo sertão, vamos ali conhecer. A gente ia, Canidé, Quixadá, Xeramubim e tal. E, e aí eu orei ao Senhor, fiz contato com alguns irmãos que eu tinha conhecido na base missionária aqui, e eles foram me direcionando para pessoas lá. E aí eu conheci o pastor Jonathan, um senhor um senhor de quase 90 anos, vai estar com 60 anos na missão, fez muita missão na Europa, e depois agora está no sertão nordestino. E aí eu fiz contato com ele marcou comigo na casa dele, a gente conversou, expliquei o processo que a gente estava. Aí ele me levou para a reunião de pastores lá em Fortaleza, que eu também não sabia que tinha, chamada Ormesse, né? Ordem dos Ministros do Estado de Ceará. E ali conheci alguns pastores e aí a gente começou a trabalhar
E o pastor Jonathan, nessa época, ele estava com um projeto para levar 80 grupos diferentes de missionários para 80 cidades no sertão. E aí, quando eu falei que a gente tinha um grupo para levar, ele disse, amém, glória a Deus. Já está montado. E aí ele me passou o contato dos 80, faltava 23 cidades ainda. Como a gente estava dando pontapé inicial ainda, eu queria escolher pela distância. Quanto mais próximo, menos Melhor. gasto você tem, melhor. Mas só que o mais próximo que tinha era 400 e poucos quilômetros. Isso. Já era no estado da Paraíba. A gente estava no Ceará. Todas as cidades do Ceará que eles tinham feito contato já tinha fechado o grupo para ir lá fazer esse avanço missionário. Então a gente sobrou Paraíba, uma cidade chamada São Bento, né? Que é uma das que produz as redes, manta, enfim. E aí nós fomos lá e para a gente levar um grupo lá, a gente alugou uma van para 15 pessoas. Eu sempre conto essa história. E aí a gente indo nas igrejas convidar os irmãos a participar e tal. E claro que os irmãos nunca tinham visto, nunca nos tinham nos visto. E não tinha nome, ninguém conhecia. E chega um maluco, vamos pro sertão, a gente tem uma caravana e tal. E aí ficaram meio desconfiados, alguns aceitaram. A gente conseguiu 9, depois 14, na penúltima noite... Encheu a van. Não, encheu nada. Ainda tinha uma pessoa que ia desistir, o pai não deixou ela ir. Uma van para 15 pessoas, a gente levou com 13. Mas foi benção, né? Foi a primeira experiência que nós tivemos. E detalhe, o recurso que a gente conseguiu para levar essa turma não dava o suficiente para a gente comprar a alimentação dessa turma lá, no período que eles iam estar lá. E aí já foi o primeiro milagre que Deus realizou. Quando a gente saiu daqui, uma das promessas que Deus fez para a nossa vida é que o recurso não iria faltar. A gente foi sem parceria, né? A gente foi com um envio, vai que Deus é contigo. Mas parceria financeira não tinha, né? Ah, eu vou te mandar um sustento, eu vou te mandar uma oferta e tal. Tinha alguns irmãos que ainda existem, esses irmãos, né? Alguns, de vez em quando, uma oferta esporádica, mandam um recurso aqui, outro ali. Inclusive, na época da construção da base, ajudou bastante. Mas fixo mesmo, a gente não tinha ninguém que ofertava, né? E aí, enfim, a gente saiu com esse grupo e aí a gente passou por Juazeiro do Norte, na época que estava acontecendo um congresso missionário do pastor Jonathan. O desafio era esse, levar o grupo à cidade ou na volta passava lá nesse congresso, com esse grupo para participar desse congresso missionário, ou antes de ir para a cidade passava lá com o grupo e participar do congresso missionário. Eu resolvi ir antes. E aí passamos nesse congresso missionário e eu orando a Deus, Senhor, envia o recurso, o que é que eu vou dar para esse povo comer lá no sertão e tal. Enfim, foram 3 dias de conferência missionária. No último momento, um pastor pega o microfone e vai agradecer a turma que foram, né? Foram gente de Curitiba, São Paulo, enfim, de vários lugares do Brasil. E um dos agradecimentos foi que ele agradeceu a pastora Ângela, de Maringá. E o agradecimento era que ela tinha organizado, junto com um grupo de oração da igreja dela, das irmãs de oração, organizaram, fizeram uma campanha para levar 20 toneladas de alimento para o sertão nordestino. Essas irmãs são mole não, são né? mole As não. irmãs, elas puxam a rede. É verdade. Quero mandar um abraço para essas irmãs aí, porque elas são... Todas as igrejas têm essas irmãs. Tem, Então você dá valor para essas irmãs do círculo de oração, dá valor para essas irmãs missionárias, porque elas são brabas. Elas Segura. Ajuda ela, dá a mão a ela, que elas são realmente estão de parabéns. Segura as cordas. E aí eu fui, na hora, Deus bradou no meu coração. Filho, por que você se preocupa? A obra é minha. E aí só basta você ir lá falar com ela. Eu fui lá falar com ela e disse, pastora, eu estou indo com um grupo de missionários para uma cidade e tal, a gente precisa de alimentos lá. E ela é mesmo. Olha que benção. Mas me diga uma coisa, você tem como levar o alimento? Porque muitos obreiros aqui, a gente está querendo abençoar, mas eles não têm como levar. Porque lá essa conferência ele faz um encontro, né, com pastores do Brasil todo e de obreiros que estão, missionários que estão no sertão, lá dentro do sertão. E aí ele promove, paga, às vezes até paga passagem para eles estarem juntos e faz uma mesa para conversar e ver o que é que dá para fazer em parceria. E aí esses obreiros, muito simples, né, não tinha como levar os alimentos, que estava de ônibus e tal. Aí eu falei, não tem problema não, eu tenho uma caminhonete que Deus me orientou a comprar uma caminhonete assim que eu cheguei lá. Comprei uma Hilux daquelas antigas, 2002.
e justamente para esses objetivos, né? E ela, que interessante. Então vamos lá na igreja. Aí fomos na igreja, encostei a caminhonete, aí ela perguntava assim: você vai precisar de arroz? Eu disse: vou precisar de arroz. Menino, traz arroz. Aí os meninos iam avançando com arroz. Vai precisar de feijão? Eu disse: vou, feijão, macarrão. Quase que no final eu falei assim: a senhora não está entendendo, eu vou precisar de tudo, porque eu não tenho nada. E aí foi benção, enchemos ali a caminhonete, né? Colocamos uma lona por cima. Interessante como que Deus faz as coisas, né? E saímos de lá, aí fui visitar um pastor do sertão, pastor Maésio. Depois vou mandar para ele aqui o vídeo, né? Para Ele ele vai estar assistindo, pode acompanhar. mandar um abraço. Olha para essa câmera aqui, ó. Manda um abraço para ele que está assistindo. Pastor Maésio, meu irmão, que Deus te abençoe aí nessa empreitada aí no sertão. Não esquecemos de você não, viu, meu irmão? A gente está um pouco sem se falar, mas nós estamos juntos aí, em nome de Jesus, para alcançar o sertão. E aí chegamos na casa dele, ele estava assim, num processo meio difícil, não tinha muita coisa, mas como um bom homem de Deus, ele prefere contar as bênçãos do Senhor do que ele ficar contando miséria, falando das dificuldades. E aí Deus tocou no meu coração para montar uma cesta básica para ele, né? Aí eu disse: pega as sacolas aí, vamos aqui no carro, que tem uma benção para você. Tava na lona, ele não estava vendo o que que era. E aí descobrimos a lona. E aí começamos a montar uma cesta básica para ele. E aí ele começou a chorar, não suportou, né? Não aguentou ali a emoção, porque ele disse que tinha orado de manhã para Deus enviar o sustento, o alimento para ele, porque ele não tinha nem o que colocar no fogo para almoçar. Oh. E aí a gente montou ali uma boa cesta básica para ele. Eu acho que deu uns 2 meses de, se ele fosse no mercado comprar. E aí já foi a primeira benção. Aí fomos para a cidade de São Bento, passamos os dias ali de evangelismo. E no final, para honra e glória do Senhor, ainda montamos 26 cestas básicas daquele alimento que tinha sobrado E e abençoou. distribuímos. Ou seja, a gente não tinha um alimento, Deus enviou de tal forma que sobrou ainda abençoamos um servo dele, ainda abençoamos algumas pessoas lá daquela cidade. E esse é o Deus que nós servimos. Não, eu vou falar para você que eu vou aproveitar e contar testemunho também para Sim, agregar, né? sim. Eu lembro que a gente era pequeno em casa, passando aquela dificuldade. Meu pai tinha caído da escada lá, quebrou o braço e não tinha um pão para tomar um café. Minha mãe, ela estava ali em casa, a gente querendo tomar café, ela pegou um feijão, jogou uma farinha, aí foi fazendo aquele bolinho, chorando, né? E falou, e pedindo a Deus, né? Para Deus enviar ali o pão. Aí chegou um vizinho que não era cristão. A filha dele vivia lá em casa brincando, lá em casa tinha uma piscina. Vivia lá em casa brincando. Ele, mãe, Zé, eu lá no trabalho lá fazendo pão lá, e sobra muito pão, o pessoal joga fora aquele pão. Eu sei, eu peço até desculpa a senhora por estar perguntando, mas a senhora aceita eu trazer uns pãozinhos para a senhora? A mãe, não, pode trazer. Olha, no dia seguinte, ele trouxe tanto pão, mas tudo pão de massa fina, pão, massa escura, Glória a pão Deus. que a mãe começou a dar pão para os outros. Então, confirmando que quando Deus faz, Ele abençoa, faz você abençoar vidas, né? Verdade. Então, minha mãe, naquele dia ali, ela recebeu o pão e começou a chamar o vizinho. Você quer pão também? Aí começou a dar pão para o vizinho, Sim. porque era muito pão. E foi o que aconteceu. Deus, Amém. ele faz você abençoar vidas também, né? Verdade. Então é muito, muito bom. Verdade. Agora, qual é a maior dificuldade que você encontrou lá no sertão, assim, para fazer o trabalho? Qual é a maior dificuldade das pessoas lá no caso? É alimentação, recurso financeiro? Qual é a maior dificuldade daquele povo? Então, o sertão ele é muito diverso, né? Eu costumo dizer que cada cidade tem a sua característica. Às vezes a gente, sul e sudeste, que estamos aqui muitas das vezes não conhece a realidade lá, acha que a maior dificuldade é a financeira. Mas nem sempre é assim. Pelo tanto que eu rodei, tanto que eu andei lá pelo sertão, que não foi pouco, foi muitos avanços no sertão, muitas cidades conhecidas. Se eu fosse classificar como em primeiro lugar, era a questão da idolatria. A É idolatria mesmo? é o que atrapalha o avanço do evangelho, é justamente isso, né? Porque a Igreja Católica, né, ela teve uma presença muito importante no sertão,
porque ela chegou não só com o espiritual, ela chegou com o material. E ali construiu praças, construíram escolas, açude. Tem cidade que a Igreja Católica construiu a própria cidade, praticamente. Tem cidade que o território pertence à Igreja Católica ainda. Caramba. Então, essa questão, ela mudou a realidade do lugar e das pessoas. E as pessoas têm uma gratidão, né? Então, dos avós passou para os pais, dos pais passou para os filhos e para os netos. Praticamente uma questão cultural. Então, a gente já evangelizou católico que confessando para a gente, chorando, dizendo que não ia mudar de lei, não ia aceitar Jesus porque não podia, que já tinha feito uma promessa para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua avó, que nunca ia sair da Igreja Católica. Então, a maior dificuldade realmente é essa. Claro que existe a dificuldade financeira, mas eu costumo falar, aonde Jesus entra, ele muda todas as situações, todas as circunstâncias, né? A multiforme graça do Senhor, ele muda o espiritual e o material vai de carona. É até interessante eu falar isso. Tinha um senhor na Paraíba, e o testemunho dele lá na cidade é tremendo. Ele era um senhor, pai de família, mas não tinha responsabilidade nenhuma, vivia bebendo cachaça, embriagado o tempo todo, os filhos não respeitavam. E um desses avanços missionários não foi o nosso, mas um outro foi lá e Jesus alcançou a vida dele. Amém. E quando nós fomos lá na cidade, a gente já tinha conhecido uma outra realidade da vida daquele senhor. Agora não, um pai de família responsável, plantando lá né, o milho, o feijão, os filhos do lado dele acompanhando, agora com muito orgulho. As pessoas que não confiavam em emprego a ele, trabalho a ele, agora ele é procurado. Então é como eu te falei, a maior dificuldade é a idolatria, mas quando a verdade de Cristo Jesus ela entra, ela muda a situação, totalmente. Independente do que for. Eu visitei muitas situações assim delicadas, complicadas mesmo, pessoas dentro de barraco, de taipa e tal. Mas também existe cidade que assim são casas boas, né, até muros altos, até para evangelizar um pouco difícil. Mas a questão da idolatria é a pior situação que existe, né? A maior barreira que existe no Nordeste ainda para que atrapalhe o avanço do Evangelho. Tá, eu vou pedir agora para passar um vídeo que você mandou para a gente, para você contar um pouquinho como foi essa montada, né, desse ambiente, como você montou esse ambiente, como foi Sim. o trabalho. Mostra esse vídeo aí. Que eu queria que ele me contasse um pouquinho como tudo aconteceu até chegar nesse ponto, tá? Isso aí. Isso aí foi a última escola missionária em Canidé. É uma das cidades mais idólatras, né, que tem no Ceará. Ali no mês de festividade, eles reúnem ali passa, né, no mês de setembro, outubro, se eu não me engano. Em um mês, naquela cidade ali, passa em torno de 2 milhões de pessoas, em torno da imagem, né, aí do Santo São Francisco. E nós tivemos agora, mês de janeiro, lá com essa turma lá de missionários, aproximadamente 100 pessoas. Isso já é na base? Isso não, isso é na própria cidade. A gente na cidade. Faz a parceria com a igreja local, um pastor local. E ali a gente fica no período de 12 dias com um grupo de missionários, né? Na ocasião aí a gente estava com aproximadamente 100 missionários. E durante esse período a gente divide essas escolas missionárias, que sempre acontece no mês de janeiro e julho, e sempre em cidades diferentes no sertão. Na ocasião a gente estava em Canidé, e essa aí já tinha sido a 14ª escola missionária que a gente realizou, pela misericórdia de Deus. E durante esse período a gente divide 4 dias, os 4 primeiros dias é a parte teórica, que aí as pessoas que vão pela primeira vez vão ter a oportunidade de aprender a explicar o plano da salvação, falar a linguagem do sertanejo, evangelizar com o seu próprio testemunho. Enfim, a gente tem alguns temas que dentro desses 4 dias teóricos as pessoas vão aprender e a partir do 5º dia eles vão começar a colocar em prática, somado já, né, com o que a pessoa já vive a sua realidade. Porque todo crente
potencial missionário, é um potencial ganhador de almas. Então, do 5º dia em diante, a gente faz o evangelismo todos os dias, de porta em porta, evangelizando, falando de Jesus. E todos os dias, no final desses evangelismos, a gente faz um trabalho que é trabalho com as crianças, que é explicar o plano da salvação através do teatro, fantoche, enfim, uma linguagem que a criança possa entender. E na sequência a gente tem um culto, onde tem louvores, tem dança, tem teatro, tem a palavra, né? E no final a gente sempre faz o apelo. E no penúltimo dia a gente fecha na comunidade mais carente dentro da cidade com ação social. Aí vai mais uma igreja, a igreja que a gente estava congregando lá em Fortaleza, Zona Sul, né? A igreja Assembleia de Deus Zona Sul. Eles reúnem outro grupo de pessoas e vão somar com aqueles que já estão na cidade, e a gente passa o dia todo com essa ação social, que é corte de cabelo, sobrancelha, unha, atendimento médico, advogado. Legal. E no final da ação social a gente faz um culto. Eles também organizam, né, a cesta básica para doar. Dessa vez foram 100 cestas básicas. Kit para criança, assim, é uma ação fantástica, né? Cada elemento desse, que é para doar ou um serviço, a gente sempre fala que é um instrumento para chegar na pessoa para evangelizar. Ou Isso. seja, é uma ferramenta de evangelismo. O principal não é ir lá doar uma cesta básica. A cesta básica, em uma semana, em 15 dias, dependendo do tamanho da família, ela acaba. Mas o principal é levar a palavra de Deus. A semente, né? Plantar A semente. semente. É tanto que quando as irmãs ou os irmãos estão cortando o cabelo, fazendo a sobrancelha ou unha, elas estão evangelizando a pessoa. E no final a gente coloca ela sentada, aí entra o culto, aí é um bálsamo no final, né? Amém, O resultado, glória. pela misericórdia de Deus. Agora, eu quero saber da base. Eu vi um vídeo, né? Eu vou até pedir o André para colocar esse vídeo depois. Sim. Acho que você não me mandou esse vídeo ainda não. Que foi uma representação que até a IA, né, fez, Sim. saindo do chão, montando a base. Sim. Como foi montar essa base, assim? Conta Então. essa história da base que você já contou uma vez por alto, eu escutei de orelhinha assim, Sim. e vi que foi um negócio mesmo extraordinário, né? Sim. O que acontece? A gente começou, para alcançar o sertão, a gente começou com as escolas missionárias, que a gente não precisava de um espaço físico, né? A gente precisava de um espaço físico na própria cidade. E aí começamos a ir para as escolas missionárias, foi a primeira estratégia que Deus nos deu para alcançar o sertão. E em uma das escolas missionárias a gente conheceu um pastor lá de Itapoca, uma cidade do Ceará. E a gente conversando e tal, aí ele perguntou, e onde é que está essa base missionária? Ele perguntou, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de vocês aqui? Ó, nosso objetivo é vir implantar uma base missionária. Mas por quê? Porque existe poucas, né? Poucas bases missionárias no sertão. Eu acho que no Ceará eu conheço umas 4, hoje eu conheço umas 4 ou 5, somado com a nossa. Mas são lugares diferentes, Juazeiro do Norte, aí tem um em Pacajus, tem um em Itapoca, tem um em Fortaleza. São poucas para dimensão da cidade, dimensão do estado. Só no estado do Ceará O espaço físico da são cidade 184 municípios, são 184 cidades, só o Ceará. Caramba. Imagine multiplicar isso por 9 estados. Então é muito pouco a questão da base missionária, né? Tem uma irmã aqui do Rio de Janeiro que ela ia participar com a gente, a irmã Érica, lá de Cachoeira de Macacu. A gente foi numa ação missionária lá e Deus tocou tanto o coração dela que ela tinha um desejo de nem voltar mais, ela queria já ficar lá. Mas aí ia ficar lá em que lugar? Não tinha lugar. E esse desejo dela ficou assim muito latente na minha mente e no meu coração. Eu disse, a gente precisa de uma base missionária lá no sertão, que a gente possa acolher essas pessoas, que tem um chamado, tem uma vocação. E aí voltando, né? Conversando com o pastor Wellington, aí ele perguntou onde está essa base. Eu falei, olha, tá no joelho. Aí ele, é mesmo, rapaz. Aí ele falou assim, rapaz, é o seguinte, a nossa igreja comprou um terreno há 10 anos atrás, mas a gente não construiu nada lá. Mas é que a gente não construiu nada, a gente construiu um quartinho para guardar as ferramentas. E tá só no tijolo lá. Se você tiver coragem de ir lá conhecer, a gente tem coragem de doar esse terreno para você. Aí eu falei, rapaz, olha que benção. Eu disse, se você tem coragem de doar, eu tenho coragem de receber. E aí, só que eu fui pro joelho também, né? Eu fui orar para Deus falar comigo se realmente aquele era o lugar escolhido, né, pelo Senhor, porque às vezes a gente acha que aquilo que Deus está fazendo é uma bênção nas nossas vidas, mas se a gente errar o alvo ou ir por outro caminho, de repente
a gente perde o foco Porque e o objetivo. as coisas vão vindo, a gente pensa até que é Deus, né? Mas tem que orar para saber se realmente foi Deus que enviou Isso. É ou coisa não. do homem, né? É isso. Claro que no nosso desejo, qualquer sinal verde que aparecer pela frente, a gente quer ir entrando. Aí, de repente, a gente vai entrando por caminhos e que, de repente, a gente se depara em determinado lugar. Opa, não era bem isso que Deus queria da minha vida. Ajoelhar, orar e pedir orientação a Deus. E um exemplo bem claro disso é que as pessoas foram nos conhecendo, aí foram apresentando outros trabalhos, outros projetos. Não, eu tenho vontade de fazer isso, um centro de recuperação, isso, aquilo, outro e tal. Você não quer nos ajudar? Eu disse, olha, eu até posso ajudar, mas eu não posso ficar de frente, porque Deus me trouxe para cá para implantar uma base missionária. Então, se eu tivesse indo por outros caminhos, talvez essa base missionária não tivesse sido construída lá. Porque a gente, de repente, tinha se ocupado com outras situações, outras atividades. Mas, enfim, aí eu fui para o joelho. Eu comecei a orar e nada de Deus falar nada comigo. Eu falei, Jesus, e o pastor Wellington do outro lado da linha, quando é que tu vai vir? E eu tô vendo aqui, pastor. Eu não estava falando, porque eu estava orando, pedindo a confirmação de Deus. Hoje eu posso falar, né? Mas na época... Aí passou-se um mês eu orando e Deus não falou nada comigo. Aí ele falou assim, venha conhecer. Eu fui. Chegou lá, o mato, uns 3 metros de altura. Imagina um terreno no meio do sertão, abandonado. Caramba. O mato a 3 metros de altura, uma estradinha assim de chão, né, que a gente fala lá, um becozinho para correr e conhecer o terreno, era o que tinha. E tinha assim, casas em volta? A uns 100 metros de distância, uns 200 metros de distância, era a casa que era mais próxima da base. Caramba. E aí era um corredor fechado de mato e uma estradinha assim, fila 1, indiana, né, como se diz, para conhecer. Chegamos lá, eu olhei assim, só mato, não tinha nada. Eu falei, pastor, tem um terreno aqui mesmo? Tem, pode. A gente foi com umas foicezinhas assim para tentar abrir alguma coisa. Enfim, vi muito mato. E aí voltamos, eu disse, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor contrata um trator, manda limpar aí, que aí eu marco outra data para eu vir. Amém. Aí assim ele fez. Durante a semana eu estava no meu trabalho, no final do dia, né, do expediente, estava no alojamento. Aí ele mandou um vídeo para mim. O vídeo do trator estava limpando o terreno. E aí sim eu vi um terreno muito bom e tal. Mas o interessante é que naquela hora o Espírito Santo de Deus me visitou e eu comecei a chorar, não contia as lágrimas, né? Porque até a nossa chegada lá, até essa chegada desse terreno, demorou-se assim acho que uns 2 anos e tal. Caramba. E quando você tem um sonho, né, um projeto, um objetivo, como nós somos imediatistas, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. E na minha cabeça já estava demorando muito, 2 anos e a gente não tem nada, 2 ou 3 anos, eu não lembro muito bem agora o período que nós passamos lá, até esse terreno chegar. E eu falava, Senhor, será que eu fiz errado, ter vindo para cá e tal? Quando o terreno chegou, e aquelas lágrimas, além de ter sido confirmação de Deus, foi um grande alívio, né? Porque eu sabia que eu estava indo para o lugar certo e que a partir daquele momento agora as coisas começariam a andar. Embora o recurso ainda fosse pouco, né? Mas a fé era muito grande e o nosso Deus é muito maior. E aí as coisas foram encaixando. Aí eu fui... A gente tem um sonho, muitas das vezes a gente não pode compartilhar com qualquer pessoa, mas quando a gente compartilha para as pessoas certas, as coisas vão andando. Lembro de José, né? E assim, e construir algo na cidade é muito fácil. Tá faltando água, você dá um pulo aqui no depósito, vai ali. Mas onde eu estou falando é uma cidade que fica a 130 quilômetros de distância do Ceará e a base fica a 10 quilômetros de distância dessa cidade. Então é dentro do sertão. Para a água chegar lá, foram 200 metros que a gente teve que cavar. Não existe... Aqui é água do rio. Águas do rio. Não existe águas do rio lá. Existe água encanada, mas estava a 200 metros de distância e a gente mesmo tinha que cavar até essa água chegar lá. A gente teve que instalar água. A energia, ela também chegava até esses 200 metros. Tivemos que instalar, né, 5 postes até chegar lá. Os fios tiveram que chegar lá. Ou seja, a gente implantou uma base onde realmente não tinha nada. E por quê? Teve gente que chegava lá e falava assim, pô, esse cara é maluco, tá construindo uma arca de Noé aqui no meio do nada, né? Para que um prédio desse? Porque a gente construiu com estrutura já para construir em cima lá, porque a gente tem fé que muitos missionários chegarão lá para ser treinado e capacitado. E por que essa visão que Deus me deu?
Porque missionários treinados e capacitados para ir servir o sertão, a base missionária tem que ser no próprio sertão. Lógico. Porque se a gente implantar uma base na cidade para enviar depois o missionário para o sertão, vai ser totalmente diferente, vai ser uma realidade totalmente diferente. De repente, ele vai chegar lá e vai desistir. Enquanto está no nível de base missionária, ele pode desistir, mas depois que a gente enviar para o sertão, aí já não dá mais. Dentro da base missionária, é um ambiente que a gente já pode, a pessoa já pode viver a realidade que ele vai viver no seu chamado e no seu envio. Lá a gente cria, inclusive, a gente cria galinha, a gente cria carneiro, a gente cria alguns animais lá para a pessoa já ir se adaptando. Porque a gente tem um sonho de tornar essa base missionária autossustentável. Mas voltando lá para o começo, veio o terreno, tinha um irmão aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre vai contando, né, o nome dos irmãos. O irmão Gugel serviu junto com a gente ali na base missionária em Niterói. A gente foi para lá e ele começou a mandar aquelas ofertas esporádicas que eu te falei. Isso. Ele mandava uma oferta mensal e era a única oferta que chegava. E a gente parte da oferta a gente montava a cesta base para ir como estratégia de evangelho para o sertão, e parte dela eu ia guardando, porque eu não sabia de que forma essa base missionária ia chegar. De repente poderia ter chegado tudo pronto, né? É verdade. De repente, mas não era assim que Deus queria. Aí a gente foi guardando o dinheiro, o recurso. Aí quando bateu a pandemia, a gente estava com em torno de uns 30 mil reais guardado desse recurso e de outros que a gente começou a receber. E aí um irmão me procurou lá, o pastor Marril. A gente estava realizando uma escola missionária, inclusive, lá em Itapoca. Eu compartilhei o sonho com ele. Ele falou assim: missionário Elândio, Deus está tocando no meu coração para eu doar a mão de obra para a gente construir essa base missionária. Eu disse: opa, já tem um terreno, já tem uma parte do recurso e agora já temos um pedreiro. E praticamente no mesmo dia, um outro irmão me procurou, o irmão Erivaldo, que inclusive ele mora lá, ele está fazendo parte da turma que está lá na base e está morando lá na nossa base hoje. E ele falou assim: missionário Elândio, Deus está tocando no meu coração para eu ofertar a mão de obra para construir essa base. Eita. Mas esse teve mais fé do que eu e do que o pastor Barril. Que ele falou assim: e detalhe, eu só vou sair lá dessa base quando essa base missionária estiver pronta. Aí eu falei: glória a Deus, irmão, eu vou na tua fé, porque nem eu sei quando que essa base missionária vai estar pronta. E assim foi, parece que ele está cumprindo a promessa dele, ele está morando lá até hoje, mas a gente fomos para lá, começamos a construir o recurso que tinha, graças a Deus. Deu para a gente levantar as paredes com estrutura já de concreto, né, o concreto armado, e já com possibilidade de construir para cima, como eu já falei. Mas o recurso não era muito, só deu para a gente levantar as paredes e dar uma aparência de base missionária, né, o corpo principal da base. Porque eu projetei a base para ser construída por etapas, né? Ah, foi você mesmo que projetou? Foi, porque pela misericórdia de Deus eu sou formado em engenharia civil, né? Oh, glória. Então... Deus faz tudo certo. Faz. Aí juntou um engenheiro, um pedreiro e um servente e para fazer a obra. Mas a minha formação, praticamente até hoje, 80% foi para a obra missionária ou para ajudar algum pastor no sertão com algum projeto, Pouco eu ganhei dinheiro com a engenharia civil, né? Deus pode mudar essa história? Pode, mas não é o meu foco, não é o meu objetivo. Meu objetivo era me formar para eu ter uma satisfação pessoal e dizer que, não, eu tenho uma formação, né? Porque tudo jovem. Mas não sabia você que era para abençoar uma base, fazer uma base, abençoar vidas. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade a primeira coisa que eu fosse construir, eu construí uma base missionária. Foi a minha primeira experiência de construção. E ali, colocando em prática as coisas que eu tinha aprendido da faculdade e tal, enfim, chegamos nesse patamar aí. Aí, acabou o recurso, falei para eles: olha, acabou o recurso, agora a gente está de férias temporariamente até aparecer mais recurso. Aí, nesse meio termo, apareceu uma irmã que tinha contratado um pedreiro para construir a casa dela. Aí o pedreiro errou a sapata 2 vezes. Como consegue? Ele conseguiu errar, entortar uma vez, aí foi corrigir o que estava torto, entortou mais ainda. Ela desistiu dele e foi nos procurar, saber se a gente tinha o interesse de construir a casa dela, e ela ia nos pagar. Aí eu fiz a proposta para eles dois: o que é que vocês acham da gente ir lá, construir a casa dela,
E no final, se sobrar algum recurso, a gente volta e investe aqui na base. A gente está sem recurso mesmo, mas pelo menos eu vou pagar vocês não vão estar desprovidos, né, de recursos. Aí eles toparam, fomos para lá, construímos, sobrou R$ 5.000. Aí voltamos, investimos R$ 5.000 na base, pronto, aí finalizou, acabou todo o recurso, graças a Deus, na época. E aí sim, ficamos de férias. E aí ficamos 1 mês, 2 meses, acho que uns 3 meses. Eu não lembro agora muito tempo, o tempo que passou. E aí um certo dia Deus me dá um sonho com um rapaz que eu nunca tive pessoalmente com ele. Eu só conheço o concunhado dele. E me deu um sonho em detalhes com esse moço. E aí eu acordei no outro dia assim, pensei em compartilhar esse sonho com esse meu colega e tava meio apressado pro trabalho, não sei. Aí, não sei que eu parei, fiz o texto, escrevi o texto e mandei para ele. Aí passou-se mais 1 mês ou 2 meses, eu estava indo em direção à base missionária, saindo de Fortaleza, indo para a base missionária, estava na estrada, o telefone tocou. Aí eu parei, era esse irmão. Ele disse, e aí, macho? Ele fala assim comigo, né? E aí, macho, como é que tá e tal? Calma aí que eu vou parar o carro aqui e falar contigo. Aí parei o carro, comecei a conversar com ele. Ele falou assim, não, calma aí que tem um rapaz querendo falar contigo aqui. Aí passou o telefone para esse moço que eu tinha tido um sonho. E aí esse rapaz falou assim, o que é que tá faltando aí pra gente inaugurar essa base em 15 dias? Opa! Aí eu falei assim, pelo que tinha e pelo que faltava, esses 15 dias Fiquei só pensando, e o cara falava falava e eu calado. E ele falou assim, se a gente colocar 5 pedreiros, 5 serventes, a gente consegue? Aí eu fiquei calado, sem resposta. E ele se colocar 10 e 10, e 15 e 15, e 20 e 20. Aí eu falei assim, é difícil a gente arrumar 20 pedreiros e 20 serventes nessa altura do campeonato. Era mais ou menos novembro para dezembro. Aí ele falou assim, então vamos falar de valores. Se a gente mandar R$ 40.000, dá para você concluir essa base missionária aí para eu ir com a minha turma, concluir em 15 dias? Aí eu não tinha feito cálculo, nada. Eu disse, eu acho que dá. E na realidade um valor como esse de oferta não é todo dia que chega, né? É verdade. Aí eu falei assim, eu acho que dá. Eu acho que dá para concluir sim. Aí, enfim, isso era uma sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, chegou a metade desse recurso e na terça-feira chegou a outra metade. Glória. E aí a gente começou uma nova etapa da construção da base, né? Não contratei os 20, mas contratei pelo menos 5 e 5 e colocamos lá e agora com o recurso a gente conseguia honrar, né, a semana deles, pagar a semana deles. Embora o pastor Marril, como ele tinha família, ele não trabalhou de graça, mas a gente dava uma oferta para ele, o sustento dele, né, nos 3 primeiros meses de construção da base. E o Edivaldo não, o Edivaldo foi pela fé mesmo. O único recurso que ele recebeu em 3 meses foi um valor de R$ 50, e no final já estava constrangido com ele. A gente viu que ele confessou lá uma história que ele disse que tinha comprado uma moto na vida dele porque a mãe dele tinha ajudado e ele achava que nunca mais na vida dele ia conseguir comprar uma moto. E aí eu me juntei com alguns irmãos e compramos uma moto para ele no final e entregamos. E foi uma benção ali, a maneira que a gente encontrou de honrar o trabalho, né? Deus, ele é tremendo, ele sempre abençoa o trabalho em nossas mãos, ainda mais na obra dele. Então eu achei mais justo a gente fazer isso e ele recebeu a motinha dele, muito satisfeito. E aí esse recurso chegou. Começamos lá e começou uma correria. O irmão mandou o recurso, mas disse que queria inaugurar em 15 dias. Eita. E aí, rapaz, eu comecei uma correria, mas foi uma correria boa. Era gente embolsando por fora, gente embolsando por dentro, já fazendo contrapiso. Eu comprando material da laje. Coloquei uns para trabalhar para fazer o material da laje, porque se a gente comprar pronto, é um preço. Custo. Se a gente comprar o material para alguém fazer, é outro custo, é menor o custo, né? Um tio meu sabia fazer lá o concreto, armar, enfim. Comprei madeira, meu pai é carpinteiro, coloquei para fazer as janelas. Comprei um material elétrico, eu também sou eletricista, fui para dentro da eletricidade. Enfim, era um grupo agora maior trabalhando em torno daquela base e as coisas deu uma acelerada. Até que eu marquei o dia da inauguração, eu marquei o dia 2 de abril de 2022, 21, não lembro muito bem as datas, mas só que a construção ela começou assim que bateu a pandemia.
Esse negócio de fica em casa, para mim, não funcionou, graças a Deus. Você fica na base, né? Fique na base. E aí a gente começou a caminhar. Só que teve uma dificuldade, né? Quando bateu a pandemia, os materiais, não sei se você lembra, tudo estourou, foi tudo para cima. Encareceu tudo, Um né? saco de cimento era R$17, pulou para R$30, quase o dobro do valor. Mas aí a gente fomos para cima lá, graças a Deus, né? Pela vida desse irmão que mandou esse recurso. E demos uma boa avançada na base missionária. Como eu te falei, a gente projetou para construir em etapas. E essa primeira etapa que a gente construiu, ela na realidade era uma cozinha, 2 quartos de suíte, né, com um banheiro, 2 quartos de solteiro, uma sala e um corredor largo de 5 metros por 15. Eita. E ali naquele corredor dava para a gente começar as reuniões. Por que que eu projetei assim? Porque na minha cabeça essa parte seria mais fácil a gente construir, né? E demandaria menos recursos. Às vezes a pessoa quer construir um palacete, aí ela podendo projetar esse palacete para construir por etapas e construir o que dá para construir, não, ela quer construir tudo de uma vez. Aí na realidade o recurso acaba e não consegue construir nada. Verdade. Então nessa etapa aí concluída, a gente já conseguiria ir para lá, porque a gente ia, né, para lá, eu ficava na casa do pastor Wellington, incomodando, né, às vezes. E depois, quando a gente foi para a base, uma senhora que mora lá em torno da base, lá próximo da base, cedeu uma casinha que ela tinha há muitos anos, uma casinha baixinha, assim, toda chovia mais dentro do que quando chovia. A gente ficava lá, dormia de rede, enfim, teve essas etapas também. Mas as etapas do processo é para a gente valorizar quando chegar lá, né? Hoje, pela misericórdia de Deus, a gente tem mais de 400 metros quadrados construídos de base missionária, para honra e glória do Senhor. A gente já fez uma plenária, já fizemos os alpendres, né? Que como falo lá no Ceará, não sei, aqui é varanda, né? Isso. Lá é alpendre, né? Do lado e atrás. Já fizemos alojamento masculino, está em fase de acabamento. E logo mais a gente está com o desafio de construir em cima que fazer o alojamento feminino. Porque hoje a gente não consegue levar a nossa escola missionária para lá, porque embora o tamanho que a gente tem de 400 metros quadrados parece ser grande, não dá para a gente receber ainda 100 pessoas, né? Dá para a gente receber as turmas pequenas que estão sendo preparadas lá. Hoje nós temos uma turma de 5 pessoas lá sendo treinados. Eles vão ficar, alguns ficarão 2 meses, alguns 3 meses e outros 1 ano na nossa base. Aí tem gente de Minas Gerais, tem uma missionária lá de Minas Gerais, tem uma missionária da República Dominicana, né? A primeira internacional que está lá na nossa base. Eu creio que Deus ainda vai enviar muitas pessoas de outras nações, falando o espanhol, o inglês, outras línguas. E de lá vão ser preparados, treinados e capacitados depois voltar às suas próprias culturas ou para outros lugares para viver o seu chamado, né? E Deus fez e está fazendo grandes coisas ali através dessa base missionária, né? Eu creio, em nome de Jesus, que vai abençoar muitos pastores ali no sertão. Existe uma ausência, né, da presença da igreja no sertão, que carece sim dos nossos esforços, das nossas dedicações para ir lá, porque muita gente carece mesmo, sabe, da presença da igreja. Eu conheci pastores que aprenderam a ler na Bíblia. Caramba. Eu recebi convite de pastores para ir lá batizar pessoas que ele não sabe fazer o batismo. Pessoas que estão à frente do trabalho, não estou falando de qualquer um, estou falando de pessoas que estão na liderança da igreja, entende? Então existe uma carência tão grande que, assim, o pequeno gesto que nós fizermos daqui para lá vai fazer uma diferença na vida de pessoas, vai fazer diferença na vida de famílias que estão lá, entende? Então, assim, a gente vê no contexto que a gente vive hoje na cidade, né? A gente tem muita teologia, graças a Deus, muito conhecimento, muito ensino, muitas pessoas capacitadas. E tem muito recurso, sim, na cidade tem muito recurso. Quando a gente olha para esse sertão que carece praticamente de tudo, eu fui em igreja que não existe uma pessoa, né, capacitada para treinar os obreiros, né? Tem lugar que precisa da presença da igreja, mas tem lugar que precisa daqueles obreiros que estão lá ser treinados, interpretar a Bíblia, a homilética, a exegese. Não existe esse negócio, não. Aprendeu a ler, amém. Eu conheci um irmão lá esqueci o nome da cidade agora, Irauçuba. Ele
ele se converteu, mas ele não sabia ler. Aí ele fez uma promessa, né? Vamos dizer assim. Ele se desafiou diante de Deus, que ele queria aprender a ler. Aí, eu acho que eu tenho esse vídeo, depois eu posso te mandar. Eu vou procurar depois. E ele fala assim, eu ia para a igreja, irmão, eu via as pessoas lendo, pedia para abrir a Bíblia, eu abria a Bíblia ali, mas as palavras assim, aquela sopinha embolava, eu não conseguia entender nada. E eu falei para Deus que eu queria aprender a ler. E aí ele disse que todos os dias, 1 hora antes do horário do almoço, ele se trancava no quarto, abria a Bíblia, se ajoelhava diante dela e começava a chorar. E orando e pedindo a Deus. Meu irmão, depois de 1 ano, aquele homem estava lendo a Bíblia. Caramba. Pela misericórdia de Deus. O professor dele foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Aí ele disse que pediu para a esposa dele comprar a Bíblia para ele. A esposa dele, para que tu quer uma Bíblia? Tu não sabe ler, rapaz. Não vai te servir de nada. Ele disse, não, deixa comigo, que eu sei como é que vai fazer. Ele nunca teve a oportunidade de ir para a escola. Na infância dele, a escola dele foi, que ele disse, né? A minha caneta foi a enxada e a minha escola foi o roçado. A dificuldade era muito grande, ele tinha que ajudar os pais. E naquela época os pais tinham muitos filhos e todos os filhos tinham que ajudar na roça, né? Para o sustento da roça. E ele disse que não tinha oportunidade. O pai dele disse, não, você não tem tempo de ir para a escola não, esse negócio de escola não vai dar futuro para ninguém não. Aquela ignorância da roça, né? E aí eu me deparei com ele lá, rapaz, e foi uma benção esse testemunho, sabe? E serve de lição para nós, porque quantas Bíblias a gente tem em casa, né? Verdade. A gente às vezes tem a coleção de Bíblias. Tem umas que fica aberta só no 91, né? A gente lá fica... só no 91, já fica amarela a página. Isso. A gente fica escolhendo a tradução melhor que a gente gosta de ler. Tem aqui James, tem João Ferreira de Almeida, revista atualizada do João Ferreira de Almeida, tem a NAA, tem não sei o que e tal. E a gente vai guardando as coleções em casa. E muitas das vezes a gente não pega nem para ler. A gente passa o dia inteiro, 1 ano inteiro sem ler uma Bíblia, só lendo quando está na igreja. Né? Que acompanha, nem lê, acompanha. Acompanha. Então, assim, que ficou de ensinamento, né, do testemunho desse irmão para mim, é que a gente tem que valorizar aquilo que Deus nos dá, sabe? A gente tem leitura, a gente tem escola, a gente tem um bom lar, uma boa situação financeira, graças a Deus, mas a gente não valoriza o recurso que Deus entrega em nossas mãos, muitas das vezes. Tem muitos crentes que têm nível superior, tem doutorado, mestrado, sabe falar de trás para frente, de frente para trás de uma teoria que ele defendeu ali, uma tese, mas ele não sabe nem conhece a Bíblia. Verdade. Não sabe falar de Gênesis, Apocalipse, não sabe falar dos princípios da palavra de Deus. Então, assim, o Sertão é uma escola, né, que nos ensina muita coisa. Ir lá construir uma base missionária foi uma experiência muito enriquecedora nas nossas vidas. E eu creio, né, que se Deus me permitir, sei lá, de repente implantar outra base em outro lugar, de repente aqui no Rio de Janeiro, vamos tudo de novo. Pastor Elândio, eu quero aproveitar esse momentozinho para passar o vídeo da base. Né? Como ela está hoje. Como está hoje. Bota aí, Elber, o vídeo aí para a gente ver como que a base se encontra nesse momento. Mas cadê as casas? Não tem casa aí, não? Eita. É próximo, fica uns 200, 300 metros. Ali é a plenária, né, na frente. Aqui é a varanda do lado. Os irmãos missionários dormir de rede. Cearense gosta de rede, irmão. Gosta de rede, né? Aqui é a rampinha. E as crianças já estão lá. Aqui é uma das missionárias que tem nos acompanhado lá, tem nos ajudado. Aqui é a turma que está sendo treinada lá. Os 5, né? Um casal de missionários. Pausa aí. Pausa aí. Vamos falar o nome deles aí que eles vão estar assistindo. Volta aí, vamos falar o nome do pessoal. Ali da direita para cá, né? Para a esquerda. Ali a primeira é a Carolinas, que é lá de República Dominicana. A segunda, Juliana, que é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Aqui o casal de Samara e Ronaldo. É um casal de missionários que estão com o desafio de morar 1 ano lá na base missionária. Eles são de uma cidade do sertão do Ceará, que é em outro local. Aqui é o irmão Erilson, que é irmão do Erivaldo, que o Erivaldo é o servente mão cheia que nos ajudou a construir lá.
Essa é os 5, né, que estão sendo treinados lá e Vai lá. capacitados nesse Solta aí, período ó. lá. Aqui é o alojamento masculino, lá atrás, da base. A gente construiu, graças a Deus. Rapaz, é grande mesmo, né? Aí aqui é a base, a parte de trás da base. Aqui é a parte da plenária, né, que é para fazer os treinamentos, capacitação, culto, trabalho com criança. Aqui, aqui é um som que a gente tem para quando a gente vai fazer os evangelismos, a gente vai na comunidade anunciando o trabalho. Aqui é a sala de recepção, aqui o corredor, uma mesa ali Tá para fazer as bonito lá, hein? refeições. Ali a cozinha, aqui é um quarto com suíte, ali o outro quarto com suíte. Aqui as bandeiras do sertão do Nordeste para a gente clamar. Ali um quarto de solteiro que a gente fala lá no Ceará, né? Isso. Porque não tem banheiro, 2 quartos solteiros. Que no início foi assim, os solteiros iam para um desses quartos, as mulheres, e os homens iam para o outro. E os casais iam para as suítes, né? Poxa, legal, hein? Muito material aí chegou de doação, graças a Deus. Os irmãos foram doando camas, guarda-roupa, Aí dá pra ir lá, hein? cômoda. Eu vou pra lá, hein? Dá sim, passar uma temporada lá com a gente. Ali já a visão do alojamento masculino atrás. Então ali, ó, graças a Deus já tem bastante coisa. Ali do lado é a criação das galinhas, atrás os carneiros. Enfim, Olha o terreno lá atrás, né? terreno atrás ali, um roçadinho lá Antigamente atrás. tudo era mato. Tudo era mato. O mato era da altura desses cajueiros aí. Hoje, graças a Deus, já tá tudo limpo. Opa, Aí as ali, ó, as irmãs irmãs ali. aí, dando lugar, preparando a alimentação. Aqui a gente estava se preparando para ir, o carro estava arrumado para ir para Canidé. Ali aquela turma foi, olha aí os carneirinhos lá. Olha o caminho que você falou Aqui aí. é o caminho, né, que a gente falou, onde a gente chegava. O milagre ali da energia também que chegou lá foi um milagre. É isso aí, você que está em casa, você viu, né? Como que é bom e gratificante você parar, né? Eu creio que você, quando olha isso aí, o coração não se aguenta, né? Porque você vem um filme, passa um filme Sim, lá de sim. trás, né? Como quem está em casa agora, gostou de que viu e quer ajudar, como que faz? Então, como se diz na missão, né? Indo, orando ou contribuindo. E um quarto é que eu aprendi com o pastor Joãozinho que teve aqui, é não atrapalhando. Tem gente que não faz, mas atrapalha quem quer fazer, aí É é verdade. difícil. Mas orando, né? Primeiro ponto é esse. Você pode orar, nos ajudar para que Deus possa levantar pessoas para estar indo lá, participando dos projetos. Hoje a base tem alcançado o sertão de 2 formas. Através das escolas missionárias, de janeiro e julho, e através das turmas lá, que são nos intervalos das escolas. A ideia sempre entre janeiro e julho, a gente tem uma turma lá de 3 a 4 meses participando, sendo treinado, capacitado lá para alcançar o sertão ou dentro da sua realidade. A gente está com uma turma lá, essa turma, eles estão com o desafio de ficar 3 meses com a gente lá, depois um período de 3 meses na Bolívia e depois um período maior dentro da janela 1040, em um país dentro da janela 1040. Esse é o objetivo principal dessa turma que está lá. E no segundo semestre, entre julho a dezembro, uma outra turma também de 3 a 4 meses. Ou seja, a base ela funciona, né, com a presença mesmo do missionário de 2 formas. Com as escolas missionárias de janeiro e julho, período de 12 dias, e essas turmas de 3 a 4 meses na nossa base missionária. E Legal. contribuindo, né, também que a gente, como eu falei, a base não está totalmente concluída, falta a gente construir o alojamento feminino, que é a parte de cima, já tem estrutura para construir. A gente quer construir uma piscina com deck lá para fazer os batismos, servir a base também de apoio para os pastores locais. A gente tem uma boa parceria com vários pastores da cidade, que muitas das vezes quer fazer um retiro, quer fazer um batismo, quer fazer um momento assim com a sua igreja. Como os recursos são poucos, não tem como alugar um espaço, não tem como construir um espaço. De repente, como a base missionária, a gente também vai conseguir servir dessa forma. Assim, se eu for colocar numa classificação, hoje a gente está com 70% da nossa base concluída, mas ainda não está totalmente finalizada, né? Falta construir muro, enfim, a gente quer construir alguns projetos lá que a base um dia possa ser autossustentável, né? Hoje a gente cria galinha, carneiro,
que a gente está fazendo uma experiência, né, através e aprendendo. Isso. De repente a gente vai aumentar o número de galinhas lá, produzir ovos para vender, ovos de galinha caipira. A gente tem um desejo de implantar a criação do peixe no tanque, enfim, padaria. A gente tem alguns projetos que a gente tem o sonho de colocar para funcionar. E entendeu? como as pessoas te acham? Então, a gente tem o nosso Instagram, Mais Vida no Sertão, @MaisVidaSertão. Ou através do meu contato, ainda é o 85996682148. Ou me chama aqui em São Gonçalo, chama aqui o Coruja, que tem o nosso contato. Com certeza. Né? Pode entrar em contato com o Coruja através desse contato que está aqui embaixo, que com certeza a gente vai estar enviando vocês aí, apresentando nosso pastor Elândio aí. Amém. Tá? Mas não acabou não. Eu sei que você tem muito testemunho, muitas situações lá que vocês passaram, mas existe como a gente está entrando num mês aí da mulher, né? Você não consegue fazer nada sozinho. Não, Deus te abençoou com uma pessoa. Sim. E essa pessoa está aqui hoje. Gente, ela está aqui e eu vou botar uma cadeira aqui para só apresentar ela. Ela vai fazer uma oração para terminar e eu vou marcar uma agenda com ela. Amém. Para ela vai estar aqui contando junto com você. Amém. As experiências do sertão. Amém. Tá? Amém. Gente, ninguém faz nada sozinho. Deus abençoe o nosso irmão Elândio, tá? Com a sua esposa. E ela te deu, né, uns filhos. Sim. Né? Ele vai estar contando que não acabou, não. Esse aqui é discípulo do pastor Marcolino. É muita história, tá? Eu vou chegar... Puxa esse microfone para ela ali um pouquinho. Puxa. Isso. Irmã Cristiane, tá? A esposa do pastor Elândio, está aqui conosco, veio acompanhando o pastor. Não sabia que ia fazer isso, não sabia que ia vir e falar aqui. Que é um prazer, né? Ninguém faz nada sozinho. Gostaria de convidar aqui ao vivo para você participar conosco no mês de maio, tá? Vamos confirmar a data certinho e você falar um pouco da experiência, como é ser casada com um missionário e para o sertão, sendo uma carioca. Imagina só, né? Levando seus filhos daqui que estavam no colégio e ter algumas experiências lá, alguns sufocos, com certeza passaram bastante sufoco, mas Deus honrou, né? E vai contar um pouquinho sobre isso. Você aceita, irmã Cristiane? Amém, aceito. Era só uma ideia, mas não era para ser eu não, mas eu lá, aceito. Aqui o Coruja é assim, a gente pega todo mundo desprevenido, a gente fala mesmo, porque Deus tem feito bastante coisa, a gente tem que botar para fora. Tenho certeza que a irmã tem muito testemunho, tem muita coisa que fez a irmã chorar e desejar voltar para o Rio. Com certeza você falou, Elândio, vamos embora para o Rio que eu não aguento mais. E vai conversar com a gente. E hoje ela falando assim, vamos sair do Rio, vamos voltar para o sertão. Agora querendo voltar o mais rápido possível. Me conta um pouquinho, quem é a irmã Cristiane? É um prazer, né, estar aqui, receber esse convite, poder compartilhar um pouco da nossa história, um pouco do nosso chamado. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu sou uma esposa, eu sou uma profissional, trabalho também, sou técnica de enfermagem, mas atualmente eu sou esteticista, formada também. Deus me deu essa oportunidade, mas eu nunca abri mão de servir ao Senhor, independente da minha situação. Então, sempre estar servindo ao Senhor foi a minha prioridade. Mesmo assim, o Senhor nos abençoa, nos dando a oportunidade de fazer aquilo que nosso coração deseja. Isso. E Ele nos abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Então, assim, o que eu posso dizer sobre mim? Para mim, importa que eu faça a vontade de Deus. Amém. Nem que eu tenha que sacrificar algumas coisas. E se eu tiver que sacrificar filho, marido, mãe, para continuar servindo ao Senhor depois que eu tive um verdadeiro encontro com Ele, para mim, isso é o que é o mais importante na minha vida. Então, como esposa, eu sou a coluna, às vezes brigo, chamo atenção, falo, não aceito algumas coisas, depois a gente entra num acordo, mas sempre a gente se volta e coloca Deus no centro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, para que a gente possa ser bem-sucedido e continuar pregando o Evangelho. Eu acredito que essas bênçãos que chegaram na minha vida, ela tem que ser compartilhada. Amém. E eu não posso guardar só para mim, não posso ser egoísta, porque no reino de Deus não tem espaço para egocentrismo.
O reino de Deus é coletividade, é compaixão, é comunhão, é trazer uma palavra abençoada de ânimo, de incentivo para aqueles que talvez não tenham mais nenhum lugar para se apoiar ou acham que está no fundo do poço. Mas a palavra de Deus, ela é transformadora e ela é renovadora, até que Cristo venha. Então, eu acho assim, que no meu papel como esposa, como dona de casa, como mãe, como profissional, eu tenho que pregar o evangelho de Cristo. E é isso que eu pretendo A Bíblia fazer. fala, pregar em tempo e fora de tempo, né? Sim. Tem uma galera agora lá no sertão, vendo vocês. Estão sentados lá, porque com certeza esse vídeo tá lá. Quero que vocês mandem um abraço para aquela galera e avisa ele que vocês estão voltando. E em breve você vai estar aqui falando com a gente aqui. Essa câmera ali, olha para ela e manda um recado para essa turma lá do sertão. Então, meu povo, minhas amigas, mulheres de Deus, né, abençoada que Deus colocou no meu caminho, jovens e adolescentes, que são meus filhos, que eu guardei no meu coração. Não fique com o coração pesado, já já a gente está voltando. Viemos aqui para cumprir um propósito em nome de Deus e esperamos que seja bem curto e que a gente volte logo. Mas continue nos acompanhando, nosso trabalho ainda está acontecendo e muitas coisas ainda vão acontecer. E logo mais estarei aqui, né, nessa entrevista, nesse podcast, nessa conversa, Esse bate-papo. esse bate-papo, para poder acrescentar um pouquinho mais e poder ter a oportunidade de contar a minha história e o nosso chamado para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Agora, Elândio. Eu queria falar para os nossos filhos, né? Deus nos deu muitos filhos lá no sertão, muitos jovens, graças a Deus, despertado o seu chamado. E eu costumo falar assim, Deus ele une propósitos. Eles têm um propósito de alcançar o sertão, a gente também tem, de evangelizar, falar da palavra de Deus. Mas fica um negócio assim tão legal, sabe? Tão bom a gente falar a mesma língua com as pessoas que têm o mesmo chamado que o nosso. Então, eu estou com muita saudade de vocês. Em nome de Jesus, agora no mês de abril, nós estaremos um final de semana aí com vocês, abraçando, estando junto com vocês, em nome de Jesus. Mas eu quero deixar aqui um abraço aqui muito caloroso para o nosso pastor lá de Fortaleza, pastor Salomão. Eu costumo dizer, nós somos sortudo porque nós temos 2 pastores, né? Aqui no Rio de Janeiro, o pastor Salomão, e lá em Fortaleza... aqui no Rio de Janeiro, o pastor Marculino, e lá em Fortaleza, o pastor Salomão. E eu já falei para eles dois, não adianta ficar com ciúme não, que não tem esse negócio. Quando eu estiver no Rio, pastor Marculino, e em Fortaleza, pastor Salomão. O pastor Salomão foi uma peça fundamental de apoio ao nosso ministério, nos abraçou na igreja dele, abraçou o nosso chamado, né? Tem apoiado, tem ido junto, tem caminhado. É um homem de Deus também que tem avançado o sertão, apoiado muitos homens lá no sertão. E eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa através dessa parceria, né? Eu tenho certeza que Deus nos levou lá para essa parceria, para abençoar o sertão. Não porque nós somos melhor do que ninguém, mas porque a gente tem esse coração no sertão. E muito obrigado, pastor Salomão, toda a igreja aí, AD Zona Sul, saudade de vocês e logo, logo nós estaremos juntos aí, em nome de Jesus. Agora eu fiquei sabendo que vocês deixaram um pedacinho de vocês lá. E ele tá assistindo, tá lá assistindo vocês agora e creio que você está sentindo muita falta desse pedacinho de vocês. E estão tomando conta da base, Sim. né? E eu gostaria que você abrisse seu coração, falasse com ele, mandasse um recado para eles. Aí você pegou pesado agora. Aí é para chorar, né? Estão agora. A gente deixou um filho, né, e uma filha lá, e um genro e um neto. Como família, né, nossa, que Deus acrescentou a chegada do nosso genro, do nosso filho. Foi muito rápido também, eles casaram e logo no primeiro ano já veio o Gamaliel, um ano e 2 meses. Mas o Gamaliel já tem 2 escolas missionárias na vida, já tem experiência no campo missionário. Para onde nós vamos, eu louvo a Deus, porque os nossos filhos, eles tiveram a oportunidade de viver conosco e escolher o caminho que eles queriam, né, caminhar e traçar, mas graças a Deus eles escolheram andar junto conosco, nos ajudar, Deus acrescentar. E hoje eles têm estado à frente lá dos trabalhos, eles que têm caminhado lá, nos dando apoio, né? E não porque a obra pertence a ninguém, mas
Eu louvo a Deus porque eles viveram o nosso chamado e hoje eles têm vivido o chamado deles. E o chamado deles também é ir pro sertão, né? E eu louvo a Deus pela vida deles. Manda recado para ele. Muito obrigado, viu? Vocês são especiais pra gente e amamos vocês de coração. Estamos com muita saudade. Logo, logo, em nome de Jesus, Deus vai estreitar esse negócio de novo. Vamos estar juntos aí, desenvolvendo o trabalho da obra do Senhor, em nome de Jesus. Agora, mãezona, joga o microfone para ela. Deixa ela falar um pouquinho, mandar recado. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e que eu amo cada um, mas sei que Deus tem um propósito também de crescimento, de maturidade na obra missionária com eles, em particular. Por isso que nós tivemos que vir, né? Para eles ficarem, aprenderem e ter mais experiência. Mas eu estou morrendo de saudade, não é fácil estar aqui longe deles, principalmente do meu neto também, né? Mas eu quero dizer que eu amo vocês e que eu sei que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida de vocês. E já já a gente chega, tá bom? Beijo, te amo. Eita. Até eu me emocionei um pouquinho também, que a gente fica emocionado de ver, né, esse carinho e o que Deus faz, né? Dando esse carinho a vocês e vocês vieram hoje, deixaram lá um pedacinho e com certeza sente falta, deita na cama, lembra, né? Apesar que hoje a internet, né, a gente faz se aproximar, mas mesmo assim é o cheiro, o toque é diferente, né? É verdade. Então, gente, vamos sair daqui já uma data, depois eu vou passar para vocês. Por isso que é interessante vocês que estão nos assistindo, apertar o sininho aí, para não perder nenhum vídeo lançado. Daqui a pouco a gente vai estar lançando um vídeo dela aí, e ela vai estar falando das experiências, o momento de sede, o momento de calor, o momento de chuva, o momento de problemas que foram acontecer. Os dois vão estar falando, porque não pensa que foi isso, não. Ele resumiu aqui alguma coisa, mas depois a gente vai destrinchar, né, realmente o que aconteceu dentro do sertão, né? Se você está curioso como quer ser um missionário, não pensa que missionário come carne assada, come peixe, não é isso não. Missionário, às vezes, passa um sufoco e eles vão estar contando para a gente. Então não perca de estar acompanhando a gente aqui, tá bom? Sempre curte, comenta e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas. Tá? Isso é para enriquecer a vida. E você, né, que tem no seu coração vontade de abençoar esses missionários, né, entre em contato através desse número, que é o número do nosso irmão Lândio, nosso pastor, nosso missionário Lândio. O meu Instagram também vai estar aqui anotado. Então você entra em contato através do Instagram, vai estar lá o número, vai estar tudo lá no Instagram, tá bom? E vai ser bênção de Deus, com certeza, na sua vida. Abençoa a obra missionária. Tá? Não deixa de abençoar, não. E se tiver curioso, com certeza lá vai ter um quartinho lá, ele vai conseguir te receber e você vai poder, de repente, não financeiramente, mas pessoalmente ir lá e ofertar a Deus com a sua vida, com a sua experiência, abençoando vida. E você, pastor, né, que tem sua igreja aí, que quer levar os missionários, não tem um local, tem aí, ó, Pastor Elândio, tem um espaço lá, você pode mandar os missionários para lá e com certeza vai ser bem recebido, né, e vai ser bênção de Deus. Amém. Amém? Amém. Foi falado tudo? Eu queria só... Não, puxa para você o microfone um pouquinho. Eu queria só me colocar à disposição, né, aqui para servir agora o Reino de Deus aqui no Rio de Janeiro. Me coloco à disposição aí de qualquer um, desde o vocacionado ao pastor que queira trocar uma ideia com a gente, entender um pouco melhor de como que a gente pode avançar nesse avanço do Evangelho no sertão. Nós estamos à disposição. A gente está aqui. Antigamente eu não tinha essa disponibilidade, né, por conta do trabalho e da distância. Não, agora a gente está aqui no Rio de Janeiro. Quiser, faça contato conosco, agende aí um encontro, sei lá, um café da tarde, a gente troca uma ideia. De repente você tem um desejo de ir, não sabe como ir, não sabe como chegar lá. Eu, de repente, posso te ajudar nessas informações, né? De repente, recebendo você lá na nossa base, com o grupo da sua igreja, e vai ser benção. De repente, Deus vai te dar uma noção melhor, e você indo lá. Eu costumo dizer que o cristão, o missionário, ele pensa conforme onde seus pés pisam. De repente você vai pisar lá no sertão, Deus vai te dar um projeto, vai te dar uma visão, vai te dar um sonho, e você vai lá realizar assim como ele me deu. Eu só tive esse sonho, essa revelação de Deus, essa visão, depois que eu fui lá. Então não adianta, né, a gente ficar aqui na distância, no bom e bem bom, sem ir. Amém? Então estamos aí, para a glória de Deus. Amém. Então, até
mês que vem com a irmã Cristiane. Vai estar lá contando pra gente muita coisa, tá? E é isso aí, galera. Agora vocês ficam aí. Vai nos outros vídeos aí, tem vídeo aberto aí relacionado ao Coruja Podcast, à obra missionária, tem o Pastor João. Assiste vários vídeos top aí. Que agora eu, nosso irmão Elândio aí, nosso pastor Elândio, irmão Cristiano, vão comer um bolinho, tomar um chá, um mate, né? Vamos se deliciar, porque crente come. Né? Verdade. Essa caneca é sua, Elândio. Amém. Mas muito ela obrigado. só vai receber quando ela Quando ela vier. vier, isso Tá aí. bom? Esse mimo é seu, dela só quando ela vier, tá bom? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos lá tomar um. Amém. Porque minha namorada tá ali, minha Sim. futura esposa. Se deixar, ela vai pegar, vai comer tudo. Vamos lá? Amém. Vamos lá. Então, bora. Isso aí. Woo!